Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, igreja do Senhor, que está aqui, louvado seja Deus, para todos que nos acompanham no canal, bem-vindo, os novos, que estão chegando aqui, todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, acione lá a opção de todas para você receber os vídeos de orientação, de aconselhamento, de oração da palavra. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. E você que pode compartilhar, compartilhe os vídeos com pessoas que precisam aprender da palavra de Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, meus irmãos. Isaías 29, versículo 13. Apenas um versículo. Isaías 29, versículo 13. Acompanhe aí a palavra conosco, amém? Louvado seja Deus. Isaías 29, versículo 13. Deus me deu esta palavra para estar ministrando aqui e entregar algo que Deus nos mostrou, aleluia, de forma geral. Não é para ninguém específico esta mensagem, mas é uma palavra geral para todos. Então diz aqui, Isaías 29, 13, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honram, mas o coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens, em que foi instruído. Aleluia. Porque o Senhor disse, porque eis que esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens, em que foi instruído. Louvado seja Deus. Olha, Deus ele está muito aborrecido, muito triste com os pregadores da palavra. O Senhor falava assim para mim. O Senhor falava assim para mim. Estou enojado. Estou aborrecido, triste, por ver um povo que diz ser meu povo, mas não sabem, não conhecem e não procuram conhecer a minha vontade. O Senhor falava desta maneira. O Senhor falou para mim muito claro: estou muito triste, aborrecido, enojado com pregadores que, ao invés de ensinarem a Bíblia, ensinarem a palavra, começam a discutir a Bíblia. Discutem a Bíblia, o reverendo discute a Bíblia com o pastor, porque o reverendo não concorda com isso, já o pastor fala outra coisa, e fica aquela demanda, aquela disputa. Aí vai o padre, discute a Bíblia com o pastor, e o pastor discute a Bíblia com o outro pastor, e um puxa para cá e o outro puxa para lá, e ficam distorcendo a Bíblia, a palavra, ao invés de pregá-la, fica contendendo, ficam discutindo a Bíblia.
Eles ficam discutindo a Bíblia, um quer saber mais que o outro, um diz, eu fiz teologia, isso aqui é assim, assim, o outro eu fiz bacharel, é assim, assim, o outro é teólogo, o outro é não sei o que, é cientista, e cada um diz uma coisa, os homens ficam procurando uma justificativa, um argumento para poder colocar as heresias dele, as fábulas, como Paulo falou, dentro da Bíblia. Porque estes homens, Deus falava comigo, irmãos, porque estes homens não aceitam a palavra como ela é. Eles não aceitam e debatem a palavra. Homens grandes, homens de nome, é pastor, é presbítero há muitos anos, é pastor há muitos anos, é reverendo, é não sei o quê. Eles ficam discutindo a Bíblia. Ao invés de pregá-la e ensiná-la, eles perdem tempo discutindo a Bíblia. E a Bíblia não é para ser discutida, é para ser vivida, examinada. E Deus, assim, com uma voz de indignação, Deus falava para mim: estou enojado deste povo mercenário, sabe, que ensina coisas ao seu bel prazer. Eles ensinam aquilo que eles acham que está certo. Por que eles ensinam aquilo que eles acham que está certo? Porque eles não aceitam, eles não concordam com o que está escrito. Porque, irmãos, olha, você vai concordar comigo, nunca se viu tanta brigaiada, tanta contenda, tanta demanda com a palavra do que nesse tempo que nós estamos vivendo. Estão discutindo, querem colocar coisas dentro da Bíblia. E Apocalipse fala, aleluia, que ai daquele que acrescentar um tio ou diminuir um tio da palavra. E os mercenários de hoje, porque foi assim que Deus falou, mercenários, eles acrescentam coisas que não existem. O entendimento deles, eles querem entender aquilo, e usam a Bíblia, e convence o povo de que aquilo que ele está falando é certo, usa de persuasão para convencer, não aceitam a doutrina da palavra, não aceitam. Homens amantes de si mesmo, homens que procuram o seu próprio prazer. Eles querem que a palavra seja de acordo com o que eles querem, não com o que está escrito. E fica aquela demanda, fica aquela brigaiada, fica aquela discussão. É na televisão, discutindo a Bíblia, é na internet, é nas redes sociais, em todo lugar. Você vê pessoas falando, um fala de um jeito, outro fala de outro. Aí faz aquela confusão na cabeça do povo. Uns diz que não pode divorciar, o outro diz que já pode, e que um diz que pode casar novamente, o outro diz que não pode, sabe assim? Então fica aquela confusão dos diabos. Porque a Bíblia está escrito que Deus não é Deus de confusão. Aonde tiver uma confusão, o Espírito de Deus não está. E fica aquela confusão. Você vê um pastor renomado pregando, combatendo o divórcio, combatendo a fornicação, combatendo o pecado. Aí já vem o outro e diz que
Que não, que isso era no tempo de Paulo, que isso era no tempo de Jesus, que nós estamos no século XXI, que hoje em dia. Gente, é tanta coisa. E a mente do povo fica confusa. A mente das pessoas fica confusa. Porque quem faz essa demanda toda, essa coisa toda, são os líderes, são os grandes, são os pastores. Mas Deus falou comigo, o Senhor falou assim: minha serva, eu estou enojado de presenciar isso. Pessoas discutindo a minha palavra. Discutindo a minha palavra. Fazem aqueles debates de 1 hora, 2 horas no rádio, fazem aqueles debates na televisão, naqueles debates, aí fica aquele monte de homem ali, mulheres debatendo a Bíblia, um puxa para cá, o outro puxa para lá, um bota assim, o outro bota assado. E, irmãos, Deus falou comigo muito claro, eu estou enojado desse povo. Enojado. Porque estão ensinando coisas, estão falando coisas a seu bel prazer. São pessoas, são amantes de si mesmo, querem porque querem que a palavra concorde com o seu erro, concorde com o seu pecado. E o pior, passa para frente. Fala em público. Todo mundo assiste, vira aquela confusão na cabeça do povo. É terrível, irmãos. Deus, eu via o semblante, sabe, irmãos? De forma espiritual, eu via assim, Deus muito triste, sabe? Aquele sentimento forte de ignomínia, de nojo, sabe assim, de tristeza, uma coisa ruim. Deus colocar. E o Senhor, o Espírito Santo falava assim para mim: eu estou muito enojado, aborrecido com tantas coisas que eu estou vendo de um povo que diz me conhecer. Um povo que tem a minha palavra nas suas mãos, mas não aceitam como ela é. Não aceitam. Pessoas crentes de nome, pessoas que conhecem a Bíblia, pregou o evangelho há muito tempo, agora descambou para o erro e concorda com o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Concorda com aborto. Concorda com tantas coisas erradas. Porque ele quer se encaixar, ele quer que a Bíblia esteja de acordo com o pecado dele, com o pecado dela, mas não adianta. A Bíblia, ela condena esse tipo de pecado. Não adianta. Aleluia. E o Senhor me deu essa palavra aqui, porque o Senhor me disse, Isaías 29:13, pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor consiste apenas em mandamentos de homens em que foi instruído, ensinado. Homens mercenários, ensinando coisas e concordando com coisas erradas que a Bíblia condena. Deus está muito triste com isso, de ver um povo que diz que conhece a palavra, debatendo a palavra, brigando nos púlpitos, um prega de um jeito, o outro ensina de outro, o outro diz que isso não é pecado, o outro já diz que não, isso é no tempo dos apóstolos, é tempo dos antigos, então para hoje está tudo liberado. Mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma.
A palavra do Senhor diz: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Andar em santidade, aquele que não andar em santificação, de maneira nenhuma vai ver a face de Deus. Então, esses homens mercenários, mestres, esses homens aí que a Bíblia fala, falsos profetas, ensinadores de mentira, de engano, a Bíblia diz que a condenação para esses é pior, vai ser pior do que aqueles que nunca ouviu falar da Bíblia. A condenação para os tais será pior. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra com a boca, prega com a boca, mas dentro do coração não aceita, não aceita, né? A pessoa quer manter a fachada de fulano de tal, de fulana de tal. Então ela mantém uma fachada e ali, mas só que dentro do coração não aceita que é daquele jeito e faz o contrário. Faz o contrário que está escrito na palavra. Honra com os lábios, exalta da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Para você conhecer o Espírito Santo de Deus, para você sentir o Espírito de Deus na sua vida, você tem que conhecer as Escrituras como ela é. Como ela é. Louvado seja Deus. Aleluia. Ficam inventando um monte de livros. É livro para cá, é livro para lá. Coloca imagens nos livros e fica demonstrando para as pessoas aquelas imagens, tentando convencer as pessoas através daquelas imagens. Jesus Cristo não é imagem. Jesus Cristo está vivo. Aí leva o povo a errar. Leva as pessoas a cometerem fraudes contra Deus. Cometer adultério contra Deus. Quando a Bíblia fala adúlteros e adúlteras, não está falando só de pecado carnal. Aquele que adultera a palavra. O que é? Você vai no posto de gasolina, você vai colocar gasolina lá no carro, aquela gasolina ela está adulterada. Ela não é uma gasolina pura. Ela está adulterada. Você sabe o que eu estou falando. Mesma coisa as pessoas estão fazendo com a Bíblia. Adulteram a Bíblia. Torcem a Bíblia. Porque querem, aleluia, não querem. Querem ser pastor, querem ser missionário, querem ser isso, querem ser aquilo, cantor, querem ser tudo. E acha que Deus é obrigado a aprovar essas coisas. Deus não aprova essas coisas. Então, o Senhor falava que ele está muito, mas muito aborrecido com isso. O Espírito de Deus está triste, aborrecido por ver tanta heresia, porque as pessoas não querem de forma alguma aceitar o que está escrito na palavra. Não aceitam, querem ir para o céu. Não querem ser condenados. Não querem ir para o inferno, mas não aceitam a palavra. Como ela é. Como ela é. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Espírito de Deus, ele se manifestou hoje para mim, dizendo isso. Aleluia. Que não suporta mais. Não suporta mais. Deus já está por aqui, ó. Por aqui. De
tanta coisa errada nas igrejas, ao invés deles ensinarem a palavra, não livros. Você vai em umas igrejas, hoje vai ter ensinamento na igreja. Vamos. Aí quando você chega lá, fica pegando um monte de livro. É livro de lá, é livro daqui, não sei, sabe? E a Bíblia, aí depois lê lá um versículo pequenininho da Bíblia e fica por isso mesmo. É terrível, irmãos. Sabe? Como que as pessoas vão aprender da Bíblia se não ensinam na prática, sabe? Diretamente na palavra? Fica fazendo jogral, fica fazendo apresentações, fica fazendo teatro. As igrejas, muitas igrejas de hoje, parece um circo. Parece um circo. Sabe? Você há de concordar comigo. Vocês acham que Deus está feliz com isso, irmãos? Ninguém vai se converter vendo jogral. Ninguém vai se converter vendo lá aquela, como é que fala? Aquelas coisas que eles fazem. É tanta coisa que inventam dentro das igrejas. Aí no final fica 3 horas ali, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas. No final, lê um versículo da Bíblia, faz uma oração de 2 minutos e encerra. E querem que Jesus cura. E querem que Jesus liberta. Não vai libertar, não. Quem entrou doente vai sair doente, e quem entrou endemoniado vai sair endemoniado. Porque esses negócios de jogral, essas apresentações, esses teatros, essas coisas que eles que inventam por aí, não cura ninguém, não liberta ninguém, não traz paz para a vida de ninguém, não transforma ninguém e também não salva ninguém. Ninguém. Porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. O Espírito movia sobre as faces da terra, sobre as águas. E foi sobre a palavra de Deus que foi criada todas as coisas. A pessoa quer ter uma vida abençoada, transformada, linda, maravilhosa, assistindo jogral, assistindo peças, assistindo teatro, assistindo essas coisas. Aí o povo não leva mais a Bíblia para a igreja. Bota aquele telão do tamanho da parede, aquele telão, fica lá passando aquelas coisas lá, sabe? Aí fica assim e querem ser curados. Querem ser curados, querem ser libertos, querem receber o Espírito Santo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. 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 Aleluia. A Bíblia diz que Pedro começou a pregar, aleluia, a palavra de Deus naquele lugar. Ele não levou nada. E a Bíblia nos ensina, quando forem fazer a obra, não leve alforje, não leve um monte de coisa. A Bíblia fala, não leve. É apenas o que? A espada, que é a palavra. Pedro sobe lá naquele alpendre, depois de ter sido solto das prisões, que o rei tinha prendido ele. Ele sobe lá no alpendre e começa a pregar, se me falha a memória, em Cesareia. E uma pregação de Pedro, 3.000 almas, ou seja, mais de 3.000 almas, se converteram a Cristo, foram curados, foram libertos, foram sarados e saíram dali salvos na presença de Deus, com uma pregação da palavra. Não foi através de jogral, não foi através de apresentação, não foi através daquelas coisas que eles estão inventando aí, que a maioria das igrejas de hoje virou um palco, um circo.
palco de apresentação. Então, as pessoas não aceitam e acham que Deus, essas igrejas que adotam essas coisas, que faz, Deus tá assim, ó, de rosto virado. Deus tá de rosto virado. Ali pode orar, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Deus não vai ouvir, porque se não tiver conserto no altar, o fogo não desce. Não desce. O fogo não desce. Se não houver um conserto no altar, santificação no altar, ninguém vai ser curado, ninguém vai ser salvo, o demônio não vai sair, muito pelo contrário. Aquelas apresentações que eles fazem, aqueles jograis, aquelas coisas, acho que o diabo senta naquelas cadeiras que fica lá e fica batendo palma, dando risada. Dizendo assim, tá vendo, Jesus, como eu consegui tirar eles da tua presença? Tá vendo o que eles estão fazendo? Eles não te adoram mais. Eles adoram essas coisas aí, ó, que eu coloquei aí pra eles fazer e eles fazem. Aí fica o diabo sentado ali naquelas cadeiras, né, nas almofadas lá, dando risada com os demônios. Desta maneira, dando risada. Aí quem tava doente sai doente, quem tava endemoniado sai endemoniado, quem tava com dor de cabeça sai com dor de cabeça, quem tava desempregado também continua desempregado. Porque estão adorando ali as invenções do diabo. Adorando as invenções do diabo. Por isso que não acontece nada. Não acontece nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus passava assim para mim que ele tá muito triste. E Deus já se afastou de muitos ministérios. Muitos. Ele tá de rosto virado. É muito pecado, é muita sujeira. Essas coisas fedem a presença de Deus. Fede. Né? Então, aqui é a palavra, Isaías 29, versículo 13. Este povo que se diz me conhecer, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que eles aprenderam, os ensinamentos deles, é apenas ensinamentos de homens. São instruções de homens. E não vai acontecer nada quando a pessoa está sob instrução de homens. Porque não tem o poder da palavra. O que transforma o homem e a mulher é a palavra de Deus. Mais nada. Mais nada. Não adianta ficar 3 dias no monte, não adianta ficar 40 dias no monte, não adianta ficar 1 mês no monte, passando fome. Se não fizer o que está escrito na palavra, se não entrar pelo caminho da obediência da palavra, não adianta. As igrejas, a maior parte, fazem sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. E acha que Deus está recebendo, e acha que Deus está se agradando, e acha que Deus está feliz com isso. Não tá, não. Não tá, porque o Senhor falou para mim, estou enojado, aborrecido, triste por ver tanta heresia na vida daqueles que diz que conhece a minha palavra, diz que é meu servo, minha serva, e fazem essas abominações. Jesus subiu ao templo, já vou encerrar o vídeo.
Jesus subiu ao templo para orar com os discípulos. Quando ele chega lá, eles estavam, aquele povo, aqueles saduceus, fariseus, aquele povo estava vendendo pomba, outros vendendo camelo, outros vendendo bacia, outros vendendo vassoura, no templo. No templo. Aí então Jesus subiu no templo e vendo aqui, ele pegou, acredito que pegou ali um pedaço de madeira e começou a derrubar aquelas mesas daqueles cambistas, derrubar aqueles materiais, aquelas coisas, aquelas pombas. Virou um circo aquele... O templo virou um circo, tinha camelo, tinha pomba, tinha galinha, tinha cordonizes, tinha tudo ali. E Jesus começou a bater e derrubar tudo no chão. Ele jogou tudo e falou para aquele povo: raça de víbora, vós tendes convertido a casa do meu pai num covil de ladrões. Não sabeis vós que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Será chamada casa de oração. E vós a tendes convertido a casa de oração num covil de ladrões, de mercadores, vendendo, comprando, mentindo, roubando. Naquele tempo. Agora imagine hoje, Jesus olhando lá de cima para as igrejas de hoje. Pensa, Jesus olhando lá de cima para as igrejas de hoje, cheia de teatro, cheia de cantina, de bazar, e vende isso, e vende aquilo, e vende não sei o que lá, e fazem negócio, e é uns enfeites esquisitos em cima do púlpito, é umas flores mortas, umas flores artificiais mortas, umas coisas esquisitas, parece tem igreja que parece um centro de umbanda. Eu já entrei em igreja, que eu entrei uma vez só. Parecia um centro de umbanda. Um centro de umbanda. Uma parede de uma cor, o teto de outro, a outra com umas listas preta, vermelha, amarela, sabe assim, um carnaval terrível. Eu falei, o que é isso, Jesus? Isso é uma igreja ou é um centro de umbanda? Nunca mais passei nem perto. Deus me livre e guarde. Então, tá igual a igreja que Jesus botou aquele povo para correr. Aí tu vai dizer aí que eu tô mentindo? Que eu tô falando demais? Que não é bem assim? É bem assim, sim. É bem assim. Colocam um bazar dentro da igreja. Vendem roupas dentro da igreja. Roupa, calçado, bolsa velha, coisa velha. Você acha que Deus olha para isso? A casa de Deus, que é chamada casa de oração. Você acha que o Espírito de Deus está feliz com isso? Aprova isso? Não, ele não aprova. Ele não aprova. Não aprova. Nunca aprovou. E nunca vai aprovar. Essa é a palavra para você meditar. Aleluia. Louvado seja Deus, infelizmente. A maior parte das igrejas estão assim. Infelizmente. Não aceitam a palavra. Não aceitam o evangelho verdadeiro. Querem aquele evangelho com facilidades. Querem aquele evangelho que pode tudo. Né? Sabe o evangelho que pode tudo? Eles querem um evangelho que pode tudo. Querem um evangelho que concorde com o erro deles. Que concorde com o pecado deles. Com o que eles fazem. E dizem, a palavra do Senhor diz,
em Jeremias: ai daquele que diz que foi o Senhor que falou, sendo que o Senhor não falou. E este povo, esses mercenários, ainda diz: ah, foi Deus que mandou fazer isso aqui. Eles ainda têm a cara de pau de dizer: ah, não, foi Deus que mandou fazer esse negócio aqui, ó. Pintar a igreja toda de preto, foi Deus que mandou. Não é? O sistema das igrejas pretas. É capaz deles dizer que foi Deus que mandou. Pintar as igrejas tudo de preto e colocar aqueles incensos, né? Que as igrejas hoje estão cheias de incenso, aquela fumaça preta. Sabe assim? Tá pior que um centro de macumba? Tá pior que um centro de macumba? E aquelas mulheres nuas pulando em cima do púlpito? Com, com o seio de fora, com o corpo de fora, fica desfilando em cima do púlpito. Aquela Jezabel fica subindo em cima do púlpito e fica desfilando lá em cima do púlpito. Falta o quê para um centro de macumba? Nada. É assim que tá as igrejas hoje. Tá terrível. E Deus tá por aqui, ó. Por aqui. Não aguenta mais ver tanto escândalo, tanta heresia, tanta coisa que esses homens ficam inventando. Aí faz aqueles podcasts, aqueles que eu nem sei o que significa realmente podcast, sei lá o que é isso. Eu sei que eles fazem aquelas coisas lá na internet, na TV, aqueles debates, discutindo a Bíblia. O Espírito de Deus está muito triste. Essa é a palavra. Medite e pense. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas, porque pegaram o evangelho, pegaram as coisas santas de Deus para virar essa bagunça que está hoje, essa heresia que está hoje, esse escândalo que está hoje. É um verdadeiro escândalo. Por isso que hoje ninguém vê alma se converter, não vê mais alma aceitando Jesus com lágrima, não vê dentro das igrejas, não existe isso mais. Porque as igrejas viraram circo, viraram um palco de apresentação. É só o sangue do Cordeiro para ter misericórdia, e nós estamos vivendo no século que, ó, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Cada um tem que salvar a sua alma. Porque se depender desses homens aí fora, se depender de pastores, se depender de reverendo, disso não sei o que, de padre, de não sei o que, não sei o que. Olha, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Se você não salvar a tua alma, se você for atrás desses homens aí, você vai pro inferno. Vai. Vai, porque se fizer o que eles mandam, se fizer ficar atrás desse povo aí, é capaz de ir pro inferno. Salva sua alma, você mesmo tem que salvar sua alma. Você não tem que ir na cabeça de ninguém. Não vai na cabeça de ninguém. Salva sua alma, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, pergunte para Deus, porque é a melhor coisa. Porque vai perguntar para uma criatura dessa por aí, só ensina tudo errado, de 100 se tira um ou dois que pode ainda orientar. Aonde será que está esses dois no mundo inteiro que ainda ensina a Bíblia, que ainda ensina a palavra de Deus? O restante, não, fica assim mesmo, que ó, pode batizar, se você trouxer o dízimo, tá tudo certo. Traz o dízimo para a igreja e você tá salvo. Mentira. Mentira dele, mentira dela, mentira. Viu? Então, salva tua alma. Alma tua alma. Não deixa tua alma na mão desses mercenários, não. Não deixa tua alma na mão. Porque a maior parte deles só querem a lã das ovelhas.
Não querem a alma das ovelhas, não querem salvar almas, eles querem a lã apenas. A lã. Você já entendeu. Amém? Que Deus te abençoe e te ilumine, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a todas nas tuas mãos, Senhor. Porque essa palavra é do Senhor. Aleluia, meu Deus, tenha misericórdia, minha alma. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos ter a nossa mente iluminada pela tua palavra, Senhor. Como diz aqui a tua palavra, muitos desses povos me honram com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe da minha presença. São instruídos por caminhos errados, por caminhos que os homens criam. Meu Deus, em nome de Jesus, ilumina este irmão, esta irmã, orienta, meu Pai, Espírito Santo, faz uma obra de libertação e transformação através da tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia, que a tua palavra seja revelada ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.